Olá, amados. Hoje a gente vai conversar aqui um assunto assim de suma importância, que é sobre tudo que está acontecendo na nossa atualidade e que sempre aconteceu, né, desde os primeiros tempos, que é um mecanismo de contaminação. Então, vamos assim começar aqui a discutir assim, não basta estar num lugar contaminado, né, para você se contaminar, né? Como assim? Como assim, Maristela, né? Você precisa assim consumir essa contaminação, né? Então, então vamos assim dar um exemplo assim, toda pessoa que bebe água contaminada fica doente? Não. Como assim, Maristela? Eu estava lá, eu bebi, eu vi certas pessoas, eu bebi água contaminada, eu vi pessoas bebendo água contaminada, mas nem todas ficaram doentes. Então, qual é o mecanismo aí de contaminação, né? Então, primeiro, a qualidade do sistema imunológico seu, né? E, e o que você faz assim. O que você faz para o seu sistema imunológico ser assim tão competente, né? Então existem duas coisas muito importantes, a nutrição e a higiene, né? Ah, mas Maristela, a minha nutrição é assim muito esparsa, muito diversificada, né? Mas de que forma, né? De que forma você come essa nutrição? De que forma você está comendo, ingerindo essa nutrição, né? Que tipo de padrão mental você tem na hora que você ingere essa nutrição, né? Aí atender no celular o tempo todo, é ficar vendo mensagem, ficar vendo intriga, ficar vendo fofoca, ou ficar vendo assim amigos, assim, às vezes a gente vê amigos assim que ficam lá assim perturbados porque olha, cada conquista que aquela pessoa tem, ela coloca na rede social, né? Então ela fica perturbada com a conquista do outro, porque se ela não ficasse, ela não se colocava dessa forma. Ela falava, nossa, ela conseguiu, que bacana, tô feliz por ela, vou lutar, acho que também consigo, né? Então, qual é a nutrição e a sua higiene mental? Né? Qual é a sua nutrição, a sua higiene mental, a sua higiene física, a sua higiene espiritual, né? Então, a forma como você come os seus nutrientes, que podem ser sim, totalmente esparsos, de acordo com um colega que às vezes come pão todo dia só, se dão para ele ainda, ou come lá arroz com chuchu, né? Ou arroz até com cebola frita, que a gente já viu muito disso também, né? E ele não fica doente, né? Ele não fica contaminado, né? Então, a mente afeta a sua saúde, né? Isso já está comprovado desde a década de 60, né? Já está comprovado que a mente afeta a sua saúde física, né? Mental e espiritual, né? Então, é, vamos colocar assim, se você é uma pessoa muito estressada, né? É engraçado, assim, até cômico, né? A gente tem que levar no bom humor, uma pessoa falar assim, mas eu não tenho pensamento ruim. Eu não sou uma pessoa estressada, né? A boca, eu sempre digo que a boca, ela mente à vontade, né? Ela pode mentir à vontade. Mas se você vive doente, se você vive com dores pelo corpo, se você está começando a ficar até paralisado pelas dores do seu corpo, é claro que você é uma pessoa estressada. Que é uma pessoa estressada? Extremamente nervosa, né? Então, você pode não ser nervosa para fora, né? Às vezes para fora você pode estar falando amém para tudo,
mas para dentro, né, para dentro da sua mente, do seu coração, da sua mente, do seu coração, você é estressada, né? Você fica engolindo o veneno das coisas que você quer falar e você não fala e espera que o outro morra, né? Muito engraçado isso, né? Então, quanto mais nervoso você é, quanto mais nervosa você é, quanto mais estressado você é, mais você produz cortisol, o hormônio cortisol, né, chamado cortisol, né? Esse cortisol, ele inibe o seu sistema imunológico. Então, nem precisa estar muito contaminada a água para você se contaminar, né? Nem precisa você estar num lugar assim tão estressado para você ali já causar alguma coisa ruim em você, um mal-estar em você. Então, o cortisol é assim um poderoso depressor do sistema imunológico, né? Então, se você é muito nervoso, né, se você é estressado, né, você fica mais suscetível às doenças mentais, espirituais e físicas, né? São as pessoas que mais têm depressões de todas as formas. Eu não tenho depressão. Como você não tem depressão se você tem dor por todas as partes do seu corpo, né? Então, quanto mais estressado você é, quanto mais nervoso ou nervosa você é, mais cortisol fica percorrendo a sua corrente sanguínea, né? Então você fica mais suscetível a doenças físicas, mentais, espirituais, né? E porque a saúde é um fator físico, mental e espiritual. Então, vamos colocar assim, tem pessoas, né, que assim tem pessoas assim que convivem com pessoas assim tuberculosas, né, virulentas, né, ou você entra numa organização ali que tem pessoas assim só com hanseníase, né, que é a lepra, e você não desenvolve a doença, né? Você entrou ali com todo mundo ali dentro daquela organização, daquela sala tá com hanseníase e você não se contamina, né? Ou você entra para visitar 3 pessoas tuberculosas e você não se contamina, né? Ou tá lá no círculo de pessoas virulentas, né? Seja o vírus que for que ela esteja, e você não se contamina. Então, o que acontece aí, né? Você vê que a hanseníase é assim, para você pegar a hanseníase, são vírus assim preguiçosos, né? Aí você fala assim: ah, não, Maristela, você tá louca, porque eu conheço uma parente da minha mãe, né, que teve hanseníase, ou tem hanseníase, e ela a vida inteira foi trabalhadeirinha, fazia até faxina para ajudar na casa, né? Mas você pode ser preguiçoso no mental. Sabe aquelas pessoas que você fala assim, lê tal livro? Ah, eu não gosto de ler não, né? Começa a assistir tal palestras que são tão boas, estão sempre ali na internet, é tão fácil só clicar. Ah, eu não gosto não, né? Procure ler mais sobre esse assunto. Ah, eu não gosto não. Procure raciocinar mais por que você está sempre doente. Ah, eu não. Tô doente, vou no médico, o médico dá o remédio, né? Então, o vírus, ele acha você pela mesma preguiça mental, né? Então tem pessoas assim que às vezes espirra, e a pessoa lá no final, sabe, no final da sala, já pegou,
né? Já pegou a gripe, né? E por que, Maristela, né? Porque tem um fator importante físico, espiritual e mental, né? Então, toda hora você está nervoso por alguma coisa, toda hora você está se achando vítima da situação, das pessoas que te rodeiam, né? E você se torna assim, quando você é uma pessoa assim mais tranquila, não é estressado, não é nervoso, então você se torna assim invulnerável até pro veneno de cobra, né? Pro veneno de escorpião, daquelas aranhas mortais, né? Porque eu posso até dizer isso por mim mesma, né? Como eu moro assim em lugares assim de muita terra, várias vezes eu já tomei picada de escorpiões de todos os tamanhos, né? E, e como eu tô aqui, bem, tranquila, sem consequência nenhuma, né? Então, você não é vulnerável. Se eu não sou estressada, se eu não fico nervosa por qualquer situação, se eu não fico me desequilibrando, jogando as coisas no chão quando as coisas não dão certo para mim, então eu fico invulnerável a esses venenos, né? Então, o veneno pode entrar, mas ele vai entrar de uma forma mais leve, né? E quem vai morrer é até o dono do veneno e não você, né? E então, assim, o nosso campo, assim, o nosso corpo, ele reconhece o vírus e mata, né? E nem o vírus vai gostar da gente, porque a gente não é violento tanto quanto aquele instinto daquele animal selvagem, né? Então, nos tornamos assim, não só assim imunes, né? Como destruímos aquele veneno, aquele vírus em contato com ele, né? Porque o nosso sistema imunológico é fantástico. Ah, é sorte? Você tem sorte, Maristela? Não, não. Eu e muitas milhares de pessoas no mundo têm um sistema imunológico fantástico. Não ficamos doentes, né? Não pegamos vírus, né? Porque é a nossa mente que é serena, equilibrada, né? Então, vamos assim dar um exemplo aqui de pessoas assim que têm assim dificuldade de defecar, né? Às vezes fica dias sem defecar, né? Isso é muito grave para o nosso organismo, né? Porque cria ali é, é, uma ameba parasitosa, né? Intestinal, né? Então, é, essa ameba vai consumindo tudo que está ali no meu intestino, né? E parasitas, assim, não gostam de trabalhar, né? E veja bem que eu estou dizendo, parasitas não gostam de trabalhar. Eu não estou dizendo assim que você vai lá e fica fazendo assim, faxina, faxina, faxina. Não gosta de trabalhar, mentes parasitas que não gostam de ler, não gostam de estudar, não gostam de pesquisar, não gostam de colocar a mente para raciocinar, não usa a mente, né? Então eu atraio mais esses parasitas. Os parasitas não gostam de trabalhar, né? Então ele se fixa à parede subintestinal, né? E então ele vai ali, tem substâncias corrosivas, né? Então ali ele encontra tudo que ele quer. Ele vai encontrar
água, sais minerais, nutrientes, né? Tudo que é disponível tá ali para ele, né? Então, você fala assim: "Ah, mas eu não tenho isso não no meu intestino", né? Então, quais são os primeiros sinais dessa parasitose, né? Dores abdominais, né? Dores abdominais constantes, você fica tendo dores abdominais, constipação, né? O que é constipação, né? Então, fica lá uma pressão retal ali no ânus, fica uma pressão retal ali no seu, entre o ânus e o intestino, um desconforto, uma sensação de que você não defecou tudo, né? Que está incompleto, que não saiu tudo, né? E então a ameba está dentro da sua corrente sanguínea. Ela tá ali, tá lá, tá andando na sua corrente sanguínea, né? E ela fica passeando, mas depois ela pode ir para o seu cérebro, né? Para o seu fígado. E então vai se tornar uma doença no aparelho, no aparelho digestivo. E lá ela está assim, ela encontra fosfato. Se ela vai para o cérebro, ela encontra fosfato. Então, ela cresce ali no cérebro, né? E então você ela vai ficando que nem fosse sinais assim de um tumor cerebral, né? E se você fizer uma ressonância, não vai aparecer, embora apareça assim que tem aparece assim um brilho diferente, né? Um brilho diferente e vai assim comprimindo as áreas e leva ao óbito, né? E na ressonância não vai aparecer, né? E às vezes na tomografia tem uma grande chance de aparecer, porque não é um tumor real, né? Não é um tumor real, mas também vai te levar ao óbito, né? E depende assim da onde ele está, né? E dependendo assim de onde ele está, ele vai te deixando cego, né? Você vai tendo um assombreamento no olho, vai ficando turvo, né? Uns branqueamentos, vai te deixando cego. Pode te deixar paraplégico, né? E ele pode entrar, ele vai entrar nas suas vias respiratórias, né? Então, isso vai causando, assim, doenças infecciosas, né? E, e vai te trazendo todos os tipos de prejuízos, né? Então, então, como que acontece isso, Maristela, né? É, eu gosto de brincar bem assim, que quem morre, né, pode ir em qualquer lugar, né? Ele pode estar em qualquer lugar, quem morre. Se você morre e morreu de uma morte natural, é claro que você não vai gostar de ficar aqui vagando, você não vai ficar vagando por aqui, então você vai querer estar num plano superior, né? Mas se você morreu antes do tempo por uma doença, por uma overdose, por um acidente, né? Então, eu brinco assim que você vai ficar vagando, então você vai poder ir em qualquer lugar, até assistir uma ópera em Milão, né? Então, eu brinco até às vezes com o meu animalzinho que faleceu, né? Com os dois animaizinhos que já faleceram. Eu brinco assim que para eles não ficarem tristes, que agora eles podem ir comigo aonde
eles quiserem e eu quiser levar, né? Então eles podem entrar no mercado comigo, eles podem entrar numa loja luxuosa, eles podem entrar até num restaurante comigo agora, né? Então, quem morre pode fazer tudo isso, né? Então, mas não pode pegar, né? Tipo assim, ele não pode sustentar um vício que ele tinha e que está perturbando ele, né? E porque ele continua com esse vício. Então, se você assim tinha o vício de ficar fumando e é, então você vai continuar com esse vício, com essa vontade, né? Então você fica assim, até encontrar uma sintonia com uma pessoa viva que também fume, até você encontrar essa sintonia com alguém, e então você vai tendo a sensação de que você está sempre morrendo, 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 né? Porque você não consegue ficar sem aquele vício, né? E até alguém é, até que você encontra a sintonia com alguém que vai fornecer essas sensações, né? É, do cigarro, da cocaína que você usava, do comer em exagero, né? Tudo que você faz em exagero, fazer sexo feito um louco, em exagero, né? Você vai ficar procurando alguém que faça isso para você entrar em sintonia com essa pessoa e você ter essas sensações, né? Então, é, você quer assim a sensação de usar, de beber, de comer em exagero ou de fazer sexo, né? Você vai querer continuar aquela sensação, né? Aquelas sensações. E então a sua vitalidade vai ligar aquele morto, ou a vitalidade do morto vai ligar a sua vitalidade, né? E é assim, molécula a molécula, né? É uma questão de inteligência, né? É uma questão científica, né? Então, você ouve assim falar assim, morreu por uma complicação. A complicação da Covid, a complicação que deu ali na cirurgia. Então, você não morreu de morte natural, né? E se você não morreu de morte natural, então é um suicídio indireto. É um suicídio indireto, né? Então eu vou aonde está os suicidas? Não, né? Porque você não foi e se matou diretamente, né? Cortou os pulsos, se enforcou, né? Mas é um suicídio indireto, porque os seus maus pensamentos, o seu nervoso, o seu estresse está causando essa sintonia com esse dissomado, com esse morto ou com esses parasitas, né? E então você morre, né? É, e você morre, é, mas vai ter assim vitalidade, né? Vitalidade. Então, assim, o que que acontece? São aqueles corpos que demoram muito para se decompor, né? Então, você fica ali ligado naquela vitalidade até o seu corpo se decompor, né? Diferente daquele que morre por morte natural. Ele morre, né? O corpo dele vai se decompor rapidamente, né? E ele nem está mais ali, que ele já foi para esferas mais iluminadas, né? Então você fica assim preso até essa sua vitalidade acabar, né? Até essa vitalidade acabar, né? É... E não é assim castigo divino, né? É a lei da gravidade. Isso é ciência, é física, né? Então, é...
Morte natural não dói para ninguém. É um tesão, é um prazer grandão, infinito, né? Você deixa de sentir, não tem vitalidade, então você está liberto, né? E se você é viciado em sexo, né? Se você é viciado em sexo, você começa a ficar nervoso, estressado, porque você é viciado em sexo. E aí então, se você vai no cinema, vai assistir um filme pornô, né? Nessas situações sempre tem parasitoses, né? Então o morto, quando ele morre com esse vício do sexo, que era assim, de uma forma assim desequilibrada, ele procura lugares onde há maior concentração dessas pessoas, né, que também são viciadas, de possíveis hospedeiros, né? Então, obsessão de origem comportamental, obsessão de origem comportamental, né? E o espírito não acha que está te prejudicando, né? Ele acha que agora ele é teu amigo, que vocês são muito amigos, né? E estão se divertindo juntos. Faz sexo aí com essa pessoa que eu tô ali tendo as sensações junto com você, né? Você acabou de fazer, sente um vazio, não sente prazer, e aí você vai fazer de novo, vai fazer de novo, e ele tá assim, ele tá assim, ele até tenta te manter assim vivo, né? Porque se você morre, ele pede, né? Ele perde essas sensações, ele vai ter que achar outro, né? E ele não tem interesse, nesse caso ele não tem interesse, né? De te matar, né? Nesse caso ele não tem interesse de te matar, né? Então o parasita ele se liga a você, né? E o parasita se liga a você e se encaixa na sua vitalidade, né? Ele quer ter as sensações físicas. E se você fuma, você vai fumar o dobro. Se você come, você vai comer o dobro, né? Se você é viciado em sexo, você vai ter mais vício ainda. E você só sente a metade de tudo que você está fazendo, né? E você fica com todo o prejuízo. Quer dizer, você comeu, só sentiu a metade do prazer, mas fica com o prejuízo, você vai engordando, né? Isso se dá com todos os vícios, né? Sem exceção nenhuma, né? Você vai ficando com todo o prejuízo. Então, vamos assim dar um exemplo aqui de vampirismo, né? O ambiente contaminado, quanto mais contaminado está o ambiente, mais parasitas espirituais, né, estão ali naquele ambiente, né? Então, que ambiente, Maristela? Né? Tem mais parasitas espirituais, né? Que são os parasitas espirituais, são os dessomados, os mortos, que não morreram de morte natural, né? Então, onde eu vou encontrar mais? Nos bares, nos prostíbulos, né? Na boca de fumo, no carnaval. Mas no carnaval, Maristela, não é lindo as fantasias, não é lindo aquela alegria, aquelas cores, diversões? Sim, não é o carnaval que atrai os parasitas, né? A intenção, né? A pornografia ali naquele carnaval, drogas, né? Muita bebida, pessoas fumando de tudo, né? Muitas aventuras sexuais. Então ali se tem todos os parasitas, né? Então o espírito sabe que ali nesses ambientes vai ter maior probabilidade de tudo,
de todas as sensações que ele quer. Agora, se você está assim numa biblioteca, como que vai ter parasitas ali? Né? Você está se instruindo, você está lendo, você está sereno, você está tranquilo. O parasita não gosta disso. Né? Os obsessores não gostam desses lugares, não gostam de pessoas serenas. Né? E, então, assim, a gente fala assim, o cara tomou uma overdose ali, o cara tá lá obeso, o cara morreu numa mesa de operação, seja o que for, tá? Foi um acidente? Não. Né? Você tem sintonia para que aquilo aconteça, né? A pessoa fica assim no estado de, a pessoa que fica assim no estado de homeostase, né, confortável, então ela volta logo para o seu padrão, né? Se às vezes ela tá um pouco estressada por alguma situação, mas logo ela vai voltar para o padrão novamente, né? Eventualmente, às vezes ela sai, ela volta, ela sai, ela volta, eventualmente, né? E é, então vamos supor que você está numa festa, né? Tá lá numa festa se divertindo, com uma roupa cara. E o garçom vai e derruba algo na sua roupa, né? É muito fácil a gente falar assim, eu sou calmo, eu sou serena, né? Mas o universo vai testar você, né? Então ele vai permitir que aquele garçom derrube algo na sua roupa, que um obsessor, empurre a mão dele, né? Derrube algo na sua roupa, para a gente ver se realmente o que você fala é real, né? É fácil falar, eu sou calma, eu sou tranquila, mas vamos ver na hora que acontece, né? Então, se você tem um padrão de ser sereno, realmente, né? Que só eventualmente é você dar uma subidinha, uma descidinha, mas você já volta no seu padrão. Então, a hora que o garçom derruba, né? Você vai tratar de dar uma limpada, vai no banheiro, dá um jeito, mas você continua no seu padrão sereno, né? Mas se você fica assim, violento, né? Você sintoniza com o parasita, né? O parasita espiritual. E então aí você fica obsediado. Depende das defesas psíquicas, né? Então, aí você sai e vai para casa, né? Aí, quando você chega em casa, o ambiente está calmo, você se segura, né? O seu padrão vibratório você segura. E quando que a gente consegue segurar o nosso padrão vibratório? Segurando a língua. Segura a língua, né? Você queria falar todos os palavrões ali, você não diz, né? Pensou em fazer até um desaforo e não fez. Então você ficou segurando o seu padrão. E quanto mais você segura, mais você estabiliza os seus neurônios, né? Mas mas se quando você chega em casa, o ambiente está calmo, né? Mas você é violento, você levou esse parasita para casa. Então, a pessoa, só de ver você, ela começa a ter mal-estar. Ela pode até ter uma reação violenta com você, né? Porque você levou o parasita para casa, né? Desse ambiente. Então, não adianta assim, você vai para a igreja e fica lá orando 1, 2 horas, né? Não adianta isso. Você tem que manter esse padrão o tempo todo. O tempo todo tem que ser assim, não é aquela questão que a gente vê, orar e vigiar 24 horas, não é? Então, quanto mais você mantém aquele padrão sereno, que você é compreensível com o erro do outro, mais estável você fica, né? Você eventualmente ali e você caiu, mas né, teve até a vontade de fazer alguma coisa, mas não fez. E então você aprende a ter um comportamento mais seguro, né? E
Mas assim, se você volta e você não escorrega, quando você tem vontade de fazer alguma coisa com uma pessoa, você não faz, você não escorrega, então você aprendeu a ter disciplina, né? Então, assim, às vezes essa pessoa pergunta assim, mas você nunca, assim, falou um palavrão, né? Quem me conhece sabe que às vezes eu falo em lugares que cabem, né? Você nunca gritou? Você, você não sente assim raiva de ninguém? Claro que sim, né? Mas se eu volto logo pro meu padrão, né? Aquele padrão de equilíbrio, eu não me sintonizo com os parasitas, né? Então, assim, logo que eu chego no meu ambiente ou quando eu me recolho, que eu vou sozinha ali para minha casa, eu estou no meu quarto, então eu já estou ali de volta no meu padrão, né? Então o parasita não vai querer me acompanhar, né? Porque ele vai achar chato aquilo, monótono, né? Não tem como ele se divertir ali. E porque quando eu volto no meu ambiente, eu me desconecto com tudo, né? Então, se você leva assim o parasita para casa, né? E se garante, mas você pode assim mesmo estar contaminando ali outras pessoas da casa que não se garantem, né? Então você pode não ter ficado estressado, você tá assim, quis fazer, não fez, mas se você não mantém o seu padrão sereno, você levou esse parasita com você. E então você vai transmitir esse parasita para um parente seu, até para um empregado seu, né? Que não costuma manter o padrão, né? Então, como é que a gente nota sinais de perturbação, né? Que a pessoa, eu levei um parasita para alguém, ou a pessoa está com um parasita, né? Mal-estar, né? Mau humor, a pessoa está lá sempre de mau humor, né? Mal-estar, né? E ela não tem mau humor de jeito nenhum, assim, tem bom humor de jeito nenhum, né? Que nem aquele caso que eu disse aqui da companheira lá que passa e fala assim, nossa, toda conquista que ela tem, ela coloca lá na rede social, né? Ela tá com parasita, ela tá perturbada, né? Porque a gente tem que ficar feliz com as conquistas do outro, né? É sinal que eu tenho um padrão sereno de ser, eu também tenho condições de conquistar o que essa pessoa está conquistando ou mais, né? Então eu vou trazendo esses parasitas espirituais para minha vida, né? E então eu vou tendo monoideias, né? E ideias obsessivas, né? E vai atingindo o meu campo mental, né? Tem pessoas que pensam assim, eu sou muito intuitiva, toda hora eu escuto assim uma voz aqui na mente. Não, quando você está escutando a voz na sua mente, são monoideias, ideias obsessivas, intuição, você sente. Você sente mal, né? Com a presença de uma pessoa, você está tendo uma intuição que aquilo não é bom, né? Então, é, o que move a vida, né? O que move a vida, né? É um sentido assim importante, um sentido assim válido para viver, né? E mesmo assim que você fica privado de tudo, você sobrevive, porque você tem um sentido claro do que você quer, do seu objetivo e de viver, né? É, se você assim, se não tiver assim motivação, né? Todos os motivos não são suficientes, né? Então ali pode estar lá um homem muito rico, uma mulher muito rica, mas ela não tem uma motivação, né? Então ela está atraindo os parasitas. Todos os motivos ali, se ela tem um belo carro, belas joias,
um belo cabelo, um belo corpo, nenhum motivo é suficiente, né? Porque ela vai atrair os parasitas, né? Então, é que nem uma pessoa que faz assim aqueles fenômenos recorrentes, né? Como assim, Maristela? Esses fenômenos recorrentes vamos chamar de coesificação. Coesificação, né? É, então, ele fica assim, ele vê lá uma mulher assim, em qualquer lugar ali dando bola, ele coisifica aquela mulher, né? Tipo assim, ele faz de conta que tá na dela, ele faz o que ele tem que fazer, faz um sexo ali rapidinho com ela, ele coisifica, como se ela fosse um objeto, deixa, descarta e não sente mais nada. E às vezes a pessoa pensou que ali ia ter alguma coisa, né? Então, ali já criou uma parasitose, né? Então, muitas pessoas veem o outro dessa forma descartável, né? É que nem aquele médico que ele trata com doçura, né? Às vezes a família dele, mas ele vai lá no SUS e trata aquela mulher feito um objeto. Eu já vi muito disso, né? O médico às vezes nem fecha a porta para fazer um exame ginecológico na sua paciente. Ele mal sequer olha para ver quem entrou. Ele nem olha nos olhos dela, né? Mesmo em hospitais psiquiátricos, às vezes muito psiquiatra que não olha nem nos olhos do seu paciente. Ele nem ergue a cabeça, porque ele coisifica, né? É tipo assim, o paciente número 2 vai para o quarto 4, o paciente número 5 vai para o quarto 7, né? É tudo números, ele coisifica, né? Porque ele é uma pessoa obsidiada, né? São esses médicos que não conseguem se manter em ambientes contaminados, eles morrem, eles ficam muito doentes, se contaminam, depois se contaminam de novo e às vezes morrem, né? E não é porque ele é bonzinho, porque ele coisifica as pessoas, né? E então, quando você coisifica, você acha que as pessoas são objetos, então perde o sentido, né? Então você passa a ter relacionamentos vazios. Você faz aquilo, você coisifica aquela pessoa, mas você também é vazio, você também fica vazio. Cada vez mais você fica vazio, né? Ou vazia, né? Você assim, não é gente para você, você não sente nada, né? Ou coisifica os animais, né? Quantas culturas coisificam os animais também, né? Isso é uma realidade neurológica, né? E então, qual é o motivo, né, dele ser uma pessoa num lugar e ser uma pessoa no outro? Ele põe filtro. É igual a internet hoje, coloca filtro, né? A pessoa coloca filtro. Então você despersonaliza a pessoa, né? E se você não consegue espelhar, né? O que é espelhar? Ver a dor do seu próximo. Você não consegue se colocar no lugar da pessoa. Então você mata, né? Quantas pessoas vão fazer cirurgia, médicos vão fazer cirurgia e nem tem uma boa noite de sono, não conseguiu dormir por vários, vários problemas, tá lá com um monte de coisas que não consegue resolver e não pode chegar e fazer essa cirurgia, né? É mais digno ele desmarcar, né? Porque está coisificando essa pessoa, é um objeto, né? Então, é, eu entro num relacionamento comercial, né? Quanto é? Quanto é? Né? Né? E tem pessoas que são mais cruéis ainda, né? Tá no relacionamento comercial e ainda quer abusar do outro. E ainda faz a mulher, coitada, pagar o espaço que vão fazer aquele sexo, né? Ou vamos tomar um café, mas é o outro que vai tomar, vai proporcionar aquele café, né?
Porque fica coisificando a pessoa, né? Quando eu tô ruim, quando eu tô depressivo, quando a minha mulher não quer fazer sexo comigo, então eu vou coisificar as pessoas. Eu vou procurar quem é que quer fazer um sexo rapidinho ali comigo, né? Mas a hora que eu fico um pouquinho melhor, eu esqueço, eu jogo no lixo aquela pessoa que eu usei, o que eu uso, né? E não há culpa, né? Não há culpa. E porque a pessoa pensa, não é minha culpa, ela também fez, né? E às vezes está fazendo com uma pessoa inocente, uma pessoa que está acreditando que está tendo algo ali, né? E então, ou a pessoa fala assim, ah, minha mãe era malvada, né? Então eu fiquei assim, malvado, né? E, ou a minha mãe batia nos filhos, batia na gente, eu também bato, né? Olha ali, aonde que você é melhor do que aquela pessoa que você está dizendo? Você está vivendo um outro momento, um outro tempo, um outro século, e você está imitando, então você não devia ser humano, né? Talvez você se desse melhor como um papagaio, mas eu estou até ofendendo o papagaio em falar isso. Que talvez ele seja melhor do que você, né? E então eu digo assim para você que cada um tem a mãe que merece, né? E a gente assim sempre quer um objeto mágico que nos torne de alguma forma assim atraentes, né? Eu quero uma situação mágica que me tire dessa dor, né? E então tem muitas pessoas se tirar o filtro e então ela vai dizer assim, eu queria ir lá chegar hoje e espancar a minha mulher, como eu fazia antes, eu queria ir lá e usar todas aquelas mulheres lá e depois até por fogo, né? E por que você não faz isso? Tem a lei da Maria da Penha, né? Porque a vontade não faltou, né? Então, eu sofro por causa, assim, de fulano, né? Né? Então, a pessoa fala assim, eu sofro, eu vou morrer, vou tirar minha vida. De tudo que eu estou falando aqui, eu espero que você entenda que ninguém vale uma lágrima sua, né? Eu tinha um avô muito experiente, né? Pai da minha mãe, eu sempre ouvia, era criança, gostava de ouvir ele falar. E ele falava assim, nunca derrame uma lágrima por ninguém, muito menos por um homem, muito menos por um relacionamento, né? Então, a pessoa fica ultrapassando as regras, né? E você passa a não ser confiável, né? Você fica assim inconsciente, fazendo coisas que você nem mais percebe, né? Então, aprender é uma coisa, é uma das coisas que mais nos protege. Aprender é uma das coisas que mais nos protege, né? E que mais nos produz gratificação no cérebro humano, né? Preocupações não produzem nada, né? Estou preocupado por isso, preocupado por aquilo. Não, preocupações não produzem nada, a não ser uma doença mental, né? O que produz são você se manter ocupado, né? Aí você não fica triste, Maristela, você trabalhar de domingo a domingo, você não fica triste? Claro que não. Se eu estou fazendo bem, se eu estou usando a minha mente para curar outras mentes, se eu estou fazendo o bem, né? Como que eu posso ficar triste, né? E triste tem que ficar uma pessoa que chega aqui e quer ficar aqui 4 horas comigo, tendo uma das melhores acoplamentos de terapias e ter a coragem de pedir para fazer de graça, né?
fica sugestionando que ela é uma coitada, que ela é uma vítima, né? E isso sim é triste. É essa pessoa que vai ter muita dificuldade, muita tristeza pelo comportamento dela, ela vai atrair sempre mais esses parasitas, né? Pessoas assim que colocam as suas mãos a serviço, né, da humanidade, não ficam reclamando, não usam mais assim, não usam suas mãos para ficar não fazendo nada, né? É, importantíssimo é o exercício físico da caridade, né? Importantíssimo. Então, agora você que fica aí criticando tanto tudo, ai, aquela pessoa que posta isso, aquela pessoa que posta aquilo, aquela pessoa que não sei o quê, porque você não está fazendo nada, senão você não tinha tempo de ficar invejando o outro, né? E então você fica criticando tudo, está assim tão preocupado, você devia estar preocupado com o futuro da humanidade, né? Ou finge estar preocupado com o futuro da humanidade, né? Então coloca as suas mãos, né? Coloca assim as suas preocupações nas suas mãos e faça alguma coisa a favor da humanidade, né? Deixe as preocupações de lado, né? Elas assim só acumulam um lixo mental na sua vida, né? E se ocupe assim, mais assim, se você é casado, se ocupe mais do seu casamento, se ocupe mais do seu relacionamento, se ocupe mais da sua família, se ocupe de não ficar perturbando os vizinhos, de não ficar judiando os animais, né? Se ocupe dos sofredores, se ocupe, né? Porque seu tempo está diminuindo, né? Né? Seu tempo está diminuindo, né? Todo mundo percebe que o tempo está diminuindo e o seu também está diminuindo. E se não aprender a valorizar as relações espirituais, quando acordar do lado de lá, né? Você verá que você foi assim um vivo encarcerado, assim, você foi encarcerado mesmo vivo, né? Então não deixe para amanhã, é agora, é agora. Encontre seu meio de ajudar, né? É, precisamos ajudar, precisamos ajudar, né? Ah, eu tenho insônia. Faz mais pelo outro, que você vai ter o corpo e a mente mais cansado, você toma um banho gostoso, quentinho, você deita, você dorme, você descansa, né? O parasita não vai querer pessoas assim. Tem muita gente que dorme sem tomar banho. O parasita adora, né? Então, precisamos ajudar e é assim que se dá o milagre de nos mantermos, né? Imunes a tudo. Gratidão. Amor sempre.